chamar o querido Ronaldo. Estava pensando, 2004, eu fiz 20 anos de casado, 2003. Então, desde 2004 eu ando com o Ronaldo, né? Então, eu estou longe ainda de chegar onde ele chegou, não é? Seguir esses passos aí. Muito óleo de barba, que ele deve gastar uma grana. O Ronaldo é um amigo, ele é um servo de Deus. Acho que a gente pode se dizer, nós somos parceiros de oração, de vida, né? De cumplicidades aí em muitas coisas. Mas aqui, em público, eu digo, né? Para mim, um professor, para mim, alguém que eu me espelho em muitas coisas, um homem que ama a palavra de Deus, se deixa ler por ela e assim partilha ela com a gente. E eu não tenho dúvida, ele já não sabe fazer de outro jeito mais. Está muito velho para mudar o jeito. Não dá para voltar para trás. É uma alegria sempre tê-lo aqui, conhecido de vários nossos, né? Ronaldo, que Deus te abençoe. Ele vai estar com a gente no acampamento, né? Está pertíssimo. E ele vai falar sobre um livro que ele recentemente escreveu. A CCBN, ela conhece bem a jornada de oração de Abraão, né? Muitos de nós já fizemos mais de uma vez, e agora tem a jornada de oração dos irmãos do Caminho de Emaús. E aí hoje a gente tem um tema bem interessante que ele colocou para a gente. Eu gostaria que você estendesse sua mão num símbolo abençoador aqui para frente. E Deus, que o Senhor continue falando com o teu servo, que seja a tua palavra e aquilo que o Senhor tem falado a ele para nós, e que nós que temos ouvidos, ouçamos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, tá, Ronaldo? Graça e paz, irmãos. Queria poder partilhar com vocês a palavra do Senhor hoje, depois, começo de setembro, acampamento. A gente, chegando agora de manhã lá de Medo, indo do refúgio para casa, temos essa pausa para partilhar com vocês a palavra do Senhor. E o tema que eu me propus a partilhar com vocês está em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 a 9. Hoje é o dia em que a tradição da igreja, em muitos lugares do mundo, celebra a transfiguração de Jesus. Aquele momento que ele sobe ao Monte Tabor junto com Pedro, Tiago e João, e quando os discípulos caem insonados, eles despertam com o fulgor da glória de Deus e Jesus conversando com Elias e Moisés naquele monte. E que o Senhor traga para nós alguns ensinamentos, consolo e desafio a partir dessa palavra. Vamos ler então o nosso texto. Mateus capítulo 17, versículo 1 até o versículo 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenha medo.
E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Amém. Amém. Bom, queridos, esse texto que eu li para vocês, há um texto correlato em Marcos e também em Lucas. E cada um destes textos paralelos contribui com alguns detalhes que eu vou mencionando aqui na medida em que converso com vocês. Este trecho do Evangelho que acabei de ler para vocês apresenta um acontecimento muito profundo e transcendente na vida de Jesus, que foi ocorrido na presença de 3 dos seus discípulos mais íntimos. E este acontecimento ocorre num contexto bem específico. Ocorre durante a subida de Jesus para Jerusalém, pouco antes da sua morte. Esse fato, de certa forma, antecipa a glória da ressurreição. A glória que vai se manifestar na ressurreição de Jesus dentre os mortos já é pré-anunciada neste momento em que Jesus é transfigurado na frente dos seus discípulos. E aí, então, nós vamos perceber que este fato da transfiguração, ele ocorre entre 2 anúncios que Jesus fez aos seus discípulos da sua morte e da sua ressurreição. Houve um primeiro momento em que Jesus disse aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue, será morto, mas ressuscitará ao 3º dia. Parece que eles não entenderam bem. Há a transfiguração, e depois Jesus anuncia de novo a sua morte e a sua ressurreição. E aí, então, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E esses 3 discípulos haviam tido muitas dificuldades de compreender qual era a natureza da missão de Jesus Cristo. Tanto que, no momento em que Jesus faz um dos seus anúncios da sua morte e da sua ressurreição, Pedro tenta desviar Jesus do caminho e diz: Senhor, isso jamais vai te acontecer. Vira essa boca para lá. Isso não vai te acontecer de maneira alguma. E enquanto Jesus estava sofrendo a aproximação da sua morte, João e Tiago estavam disputando entre si quem iria se assentar, um à direita e outro à esquerda, quem seriam os primeiros ali, quem teria primazia no reino de Deus. Ao que parece, Jesus desejou revelar àqueles 3 discípulos, assim também como deseja revelar a nós, que existe uma dimensão muito mais profunda no ato de seguir Jesus de Nazaré do que simplesmente buscar sucesso, do que buscar realização e tentar de alguma forma evitar o sofrimento. Seguir Jesus de Nazaré não é um caminho para se evitar o sofrimento. Seguir Jesus de Nazaré não é uma maneira de encontrar sucesso e realização na vida. Nesse momento, nós vamos perceber que seguir Jesus de Nazaré é fazer com que a nossa vida transcenda de maneira que entregar-se à vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, nada mais é do que sermos transfigurados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Seguimos Jesus de Nazaré não para deixar de sofrer. Seguimos Jesus de Nazaré não para ter sucesso e realização, mas seguimos a Jesus de Nazaré para termos a luz do seu rosto brilhando em nós e de nós refletindo para as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E além disso, querido, nós temos esse desafio de fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que os homens, olhando a nossa luz, possam glorificar a Deus que está nos céus. Nos é descrito, primeiramente, nesse texto da transfiguração, que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. E se você é um leitor
da Bíblia, principalmente de Apocalipse, você vai ver que na visão do apóstolo João que ele teve de Jesus, o seu rosto brilhava como o sol. E as suas vestes ficaram brancas como a luz. E esta é uma tradição do Antigo Testamento, em que a glória de Deus se faz presente de uma forma luminosa. Se você prestar atenção no Salmo 31, verso 16, o salmista diz assim: mostra a teu servo o teu rosto radiante e salva-me por tua misericórdia. No Salmo 67, versículo 1, a palavra diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E o Salmo 104, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, tu és magnífico, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, e estende os céus como uma cortina. Quando nós juntamos, então, os relatos de Marcos, de Mateus e de Lucas, nós vamos observar que Jesus chamou esses 3 discípulos com um objetivo. E o objetivo era orar. Vamos subir ao monte a fim de orar. E em um determinado momento, eles, pesado de sonos, diz o Lucas, eles acabaram dormindo. E é muito interessante porque, às vezes, lá no mosteiro, os monges acabam de almoçar e dizem assim: agora eu vou fazer a oração de São Pedro. A oração de São Pedro é dormir. Porque eles dormem no Monte Tabor, eles dormem depois no Getsêname. Parece que dormir durante a oração é uma prática mais constante do que a gente consegue imaginar. E aí, quando eles acordam, eles veem a glória de Cristo. E vêm 2 homens conversando com ele. E eu quero me ater, primeiramente, nessa visão maravilhosa. O rosto de Jesus brilhava como o sol, e a sua roupa era resplandecente como a luz. Eu imagino que, ao verem a glória de Jesus manifestada daquele jeito, a cabeça daqueles discípulos entraram em parafuso. Porque, horas antes, Jesus havia declarado que morreria. Como que um ser que está sendo, naquele momento, transfigurado, com uma manifestação de poder e de glória, pode se permitir ser preso, açoitado, morto? Como é que eles vão colocar a coexistência, de um lado, da potência de Deus, do Deus que pode todas as coisas, que foi mostrada por Jesus em inúmeros milagres e que agora está sendo revelada através deste momento glorioso, e a perspectiva de que o Messias vai ser vítima dos seus algozes? Como que eles vão fazer a união, a coexistência desta divindade e desta humanidade, deste poder e desta passividade que se deixa levar como vítima? Essas perguntas angustiantes vão acompanhar os discípulos até o momento em que surge uma resposta razoável. E a resposta razoável ocorre na Páscoa, quando Jesus Cristo ressuscita. E quando, por exemplo, no caminho de Emaús, ele está falando com aqueles discípulos tudo o que acerca dele estava escrito nas Escrituras, nos profetas, nos Salmos, na lei, e que precisava ser cumprido. Até Jesus abrir os olhos dos discípulos, desobstruir os seus entendimentos e aquecer-lhes o coração, eles não conseguiam compreender como que a potência de Deus se casava ou se coexistia, coabitava com o Cordeiro de Deus que se deixa ser imolado. Agora, essas mesmas perguntas vão também nos acompanhar pelo resto da vida. Como é que um Deus onipotente é capaz de ser passivo diante do nosso sofrimento? Como que um Deus que pode todas as coisas
é capaz de olhar para o sofrimento de pessoas inocentes, ou até mesmo de pessoas que talvez tenham o sofrimento como uma consequência do seu pecado, das suas escolhas, mas a gente sabe que tem pessoas que sofrem inocentemente, crianças que são vítimas da fome, da violência, de doenças, e que esse Deus, podendo fazer algo, não faz. Nós também precisamos chegar a este mistério da Páscoa, transformados e iluminados pelo mesmo Espírito, para poder contemplar nesta humanidade ferida a glória da presença de Deus. Poder ver o amor de Deus se manifestando não apenas no Cristo crucificado, mas ver o amor de Deus se manifestando nas crucificações que nós sofremos dia a dia. Porque por amor a Ele, todos os dias, o apóstolo diz, nós somos entregues à morte. Os 3 discípulos, quando têm essa cena diante de si, eles ficam encantados por tudo aquilo que eles estão vendo. Eles ficam desconcertados pela capacidade de compreender aquilo que ocorre. Por quê? Porque tem 2 maneiras da gente não enxergar bem. Uma delas é a falta de luz. A outra é o excesso de luz. O excesso de luz nos prejudica tanto quanto a falta de luz. E você, se já cruzou numa estrada simples, com um carro, com um farol alto na sua direção, você sabe o quanto que a visão é prejudicada nesse momento. E ali, naquele momento, no Monte Tabor, também aparecem 2 personagens que são referências na tradição do Antigo Testamento. Elias, o principal dos profetas, e Moisés, o grande legislador. Elias é aquele que revela que a divindade é uma presença única. É aquele que desafia os profetas de Baal e que, quando foge para a montanha, é capaz de perceber a presença de Deus que se comunica no sopro, no sussurro, na coisa simples. Moisés é a outra dimensão, que revela a divindade atuando na história como uma ação libertadora contra todo tipo de opressão. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, agora estão ali, conversando com Jesus. O Antigo Testamento, naquele momento, está testemunhando a favor de Jesus. A glória do Cristo parece abolir o tempo e atualizar o passado, quando aqueles que anunciaram a vinda do Messias, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, disse Moisés. Agora eles estão ali dizendo, este é o homem. Este é aquele que havia de vir. E Pedro, naquele momento, parece que não atendeu e não entendeu adequadamente o que estava acontecendo. Porque ele olha para Jesus, olha para Moisés, olha para Elias e enxergam eles no mesmo nível. E então Pedro diz, Senhor, é bom estar aqui. Eu vou fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés, e a gente vai ficar aqui nesse monte. E no momento em que ele estava falando, a voz de Deus disse assim, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu deleite, ouçam-no. Ouçam o que ele tem para dizer, porque a lei e os profetas tiveram o seu turno. A lei e os profetas tiveram a sua duração, mas as leis e os profetas passaram. E somente Jesus é aquele que permanece. E nós não podemos dar à lei e aos profetas o mesmo tratamento que damos a Jesus Cristo. Porque a própria palavra de Deus diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei e os profetas nos encaminharam como aio, como pedagogos até Cristo. Quando Cristo vem, então a plenitude que preenche todas as coisas chegou.
e aquilo que era sombra agora se torna uma realidade. Então, quando Pedro ainda falava, e aquela nuvem luminosa os envolveu, e aquela voz ecoou, aquilo foi algo tão esplendoroso que eles se assustaram. E a nuvem, naquele momento, os envolve numa escuridão. E essa nuvem que escurece também é símbolo no Velho Testamento da presença de Deus, porque lá em Êxodo, no capítulo 40, verso 34, diz que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse acontecimento impactou tanto a vida daqueles 2 discípulos, que aí dá para entender que o apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glão, quando escreve esse versículo, tem na sua mente o Monte Tabor. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E o próprio Pedro, quando escreve a sua epístola, no capítulo 2, versículo 16, ele diz: nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aquela visão da glória não se afastou da cabeça daqueles discípulos. Ele mesmo deixa transparecer a sua divindade e revela, através deste momento, que toda a humanidade também é chamada para ver e para se deixar ver como presença divina no mundo. Eu e você somos sacramentos da presença de Deus, que podemos ver esta presença no outro e que também devemos ser presença para o outro. Na transfiguração, Jesus foi além desses 2 personagens, Elias e Moisés. Jesus Cristo, neste momento, então, vem para nos mostrar que Deus é luz, que a luz de Deus nos envolve, que a realidade humana foi visitada na pessoa de Jesus, e agora uma palavra dirigida a Jesus é dirigida a todos nós. Tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma tem todo o seu prazer. Irmãos, uma vez nós estávamos fazendo uma Lexio Divina, fizemos um tempo de silêncio e lemos esta palavra: Tu és meu Filho amado, em quem a minha alma tem todo o seu prazer. Não vou dizer todos, mas pelo menos mais de 90% daqueles irmãos que estavam naquele momento tiveram dificuldades de aceitar essa palavra para si. Porque nós temos muita dificuldade de entender que Deus olha para mim e tem prazer em nós. Nós falamos muito do amor de Deus, o amor ágape, que é aquele amor incondicional. O amor incondicional diz assim, você pode ser a porcaria que você for e Deus vai te amar. Mas esse texto está dizendo que, além do amor ágape, o Senhor tem um amor por nós que é eros. Um amor que diz assim: eu tenho prazer na vida de vocês. Vocês podem ser a porcaria que forem, mas ainda assim vocês me dão alegria. Ainda assim vocês me dão prazer. Ainda assim a minha alma se compraz em cada um de vocês. E a maior dificuldade
do ser humano não é crer em Deus. A maior dificuldade do ser humano é crer que Deus o ama, apesar daquilo que ele é e daquilo que ele faz. A nossa grande dificuldade não é acreditar que Deus fez os céus e a terra, que Deus do nada criou todas as coisas. A nossa dificuldade não é isso. A nossa dificuldade é enxergar que Deus nos ama exatamente como nós somos. E é interessante porque, por 2 vezes, essa voz ecoa. No primeiro momento, lá no batismo, essa voz foi dirigida a Jesus Cristo, quando ele se batizou e o céu se abriu e o Espírito Santo foi visto descendo numa forma corpórea de pomba sobre Jesus, e a voz disse: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E agora essa mesma voz é dirigida aos discípulos e é dirigida a cada um de nós. Na verdade, todos nós em Jesus Cristo fomos aceitos como filhos e filhas amados de Deus. E essa é a nossa maior identidade. Eu já fui cabeludo, agora sou careca, já não tive barba, agora sou barbudo, eu já fui mais gordo, agora estou um pouquinho mais magro, eu já fui mais alegre do que eu sou hoje. A nossa identidade está sempre mudando, vocês já perceberam? Eu já fui mecânico de manutenção, já fui pastor, agora sou psicólogo, não sei até quando. Você percebe que nossa identidade muda? Nós estamos sempre representando papéis diferentes. Mas tem uma coisa em nós que não muda. O fato de nós sermos filhos e filhas amadas de Deus, e este é o centro da nossa identidade. Como psicólogo, muitas vezes eu ouço as pessoas me procurando e dizendo assim: olha, eu vim aqui para descobrir quem eu sou. Quer dizer, você pode descobrir nesse momento quem você é, mas no momento seguinte talvez você já não seja mais a mesma pessoa, porque aquilo que você descobriu de você agora, no momento seguinte já não faz mais sentido e você vai estar sempre mudando. Mas tem uma coisa que não muda em você: o fato de que tu és o meu filho amado, em quem a minha alma tem toda a sua alegria. Esse é o centro da nossa existência, esse é o centro da nossa identidade, e nós precisamos nos identificar com isso. Para além de qualquer coisa que eu sou, posso fazer, há uma coisa em mim que não muda: eu sou um filho amado de Deus, e eu vou acrescentar algo, com muita dificuldade de aceitar esse amor, mas ainda assim, sou um filho amado de Deus. Somos criaturas profundamente amadas. Para além dos nossos medos, para além das nossas inseguranças, para além das nossas incertezas, para além da imagem que nós temos de nós, para além da imagem que os outros têm de nós, nós somos criaturas profundamente amadas por um Deus que deixou a sua glória, se tornou como um de nós, tomou sobre si os nossos fardos e os nossos pecados, e ressuscitou e ainda disse algo lindo e maravilhoso: eu vou, mas eu voltarei, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Isso é amor. Isso é amor. Nossa condição humana se transfigura na filiação divina. Sim, eu sou humano, mas eu também em Cristo fui aceito como filho de Deus. E aqui está a nobreza e a grandeza de cada um de nós. Em Cristo, nós fomos aceitos como filhos amados de Deus. Por isso, a transfiguração de Jesus também é algo que nos mobiliza, que nos desafia a ultrapassar a superficialidade da realidade e nos impulsiona a ir além das aparências. A transfiguração é a profundidade de um rosto, de um acontecimento e de um ato que vai chegar a transfigurar as nossas próprias vidas. Nós vamos lançar sobre esse fato da transfiguração um novo olhar que vai se aprofundando e que vai além do imediato e que faz captar o sentido de todas as coisas.
E o sentido de todas as coisas é a revelação dessa verdade mais profunda. Um olhar que percebe a luz de Deus escondida no meio das nossas sombras, no meio dos seus escombros, no meio de tudo aquilo que desmoronou na sua vida, no meio dos seus pecados, no meio das suas lutas, no meio dos seus medos, ali há uma centelha de luz divina escondida. E é para onde nós precisamos olhar. O olhar do Cristo transfigurado é o olhar de um amor não condicionado, não tem condições, mas o Senhor também tira deste olhar prazer e satisfação para si. Esse olhar transfigurado de Jesus também nos transfigura, também nos transforma, porque quando nós somos atingidos pelo amor de Deus, e o amor de Deus preenche o nosso coração, o amor de Deus também por nós se derrama para outras pessoas. Assim, então, Jesus é o transfigurado, mas é também o transfigurante, é aquele que nos transfigura. O olhar do Cristo transfigurado e transfigurante é o olhar verdadeiro sobre as nossas vidas, que acaba por despertar as fontes de amor que estão adormecidas em nós. O que eu quero dizer com isso? Jesus foi um dia na casa de um homem chamado Zaqueu. E nós sabemos que Zaqueu era um cobrador de impostos. Odiado por grande número de pessoas que se sentiam, exploradas por eles. Jesus entra na casa de Zaqueu, não tem discurso nenhum. E Jesus não falou nada, parece que ele só comeu e bebeu. Mas, de repente, aquela presença amorosa, aquele olhar dizendo, Zaqueu, desce da árvore, eu vou para a sua casa hoje, me importa comer lá com você. Aquele olhar desperta uma atitude, uma fonte de amor adormecida em Zaqueu, de maneira que Zaqueu se levanta e diz assim, eis que eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Se um dia eu chegar no céu e encontrar Zaqueu, eu vou perguntar se sobrou alguma coisa. Mas Jesus olhou e disse assim, hoje houve salvação nessa casa. E qual foi o discurso que Jesus fez para Zaqueu? Nenhum. Apenas o olhar amoroso e misericordioso foi capaz de despertar a fonte de amor que estava adormecido nele. Por isso, o testemunho que a igreja tem dos livros de Atos é que o amor da comunidade despertava nos outros o desejo de viver dentro dela. A maneira como os cristãos se amavam e se respeitavam fazia com que os de fora dissessem assim, como eu gostaria de ser digno de viver como eles. E hoje, quando você convida alguém para vir a uma comunidade cristã, as pessoas dizem, Deus me livre. O que aconteceu? Nós nos tornamos bons em discursos, nos tornamos bons em ensinar doutrinas e teologias e costumes, mas perdemos a capacidade de demonstrar o amor de Deus, através do gesto, do olhar e através de uma presença abençoadora. Nós precisamos aprender a resgatar, através do amor de Deus, a capacidade de despertar no outro também a sua capacidade de amar. A transfiguração de Jesus põe em evidência a nossa condição humana. De um lado, essa transfiguração deixa transparecer que, como humanos, a gente é frágil, a gente é vulnerável, a gente tem carências, a gente tem necessidades, a gente busca se apegar às coisas, a tudo aquilo que nos promete segurança, e, no entanto, do outro lado, ela manifesta a nossa essência. Nós somos participantes da natureza divina. Nós somos participantes da luz de Deus. Nós somos também parte da plenitude dessa presença em profunda unidade com Ele e com todos os outros. E essas duas dimensões, da natureza humana e divina habitando em nós, revelam que em nós há uma natureza contraditória. O apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou,
Porque aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu faço é o que eu não quero. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Nós vivemos esta contrariedade, nós somos plenitude que se manifesta na vulnerabilidade. Nós somos luzes, mas ao mesmo tempo envolvidos em sombras. Nós somos, de alguma forma, carregados de bem-aventuranças, mas também em nós habita as más aventuranças. A sabedoria cristã é uma sabedoria que une esses dois polos. A sabedoria cristã é algo que não exclui aquilo que para nós é ruim. Quando o salmista diz, tudo que há em mim louve o Senhor, tudo que há em mim diz tudo, inclusive as minhas contradições. Quando eu me apresento diante de Deus, eu não posso deixar aquilo que eu detesto lá fora, eu preciso trazer aquilo que eu detesto aqui para frente também, porque tudo o que há em mim louve ao Senhor. Então, a sabedoria cristã integra isso na nossa vida, o absoluto, o eterno e o temporal, o oculto e o manifesto, o que é interior e o que é exterior. É aqui que brota para nós a fonte da criatividade, porque é nesse conflito entre essas ambiguidades dentro de mim, que surgem as orações mais profundas, que surgem os gestos mais abençoadores. É vivendo esta ambiguidade que pode surgir em mim atos de misericórdia, porque aqueles que se veem muito perfeitos e santos, além de mentirosos, são chatos pra caramba. Ou não? Tem uma menininha que uma vez fez uma oração linda. Ela dizia assim, Papai do céu, faça com que as pessoas más se tornem pessoas boas, e as pessoas boas se tornem pessoas menos chatas. A transfiguração de Jesus nos faz descer ao chão da nossa própria vida e nos coloca diante desta realidade contraditória dentro de mim. Nós somos justos, mas nós somos injustos. Nós somos pacíficos, mas somos violentos também. Nós amamos, mas também odiamos. Nós somos sinceros, mas também somos falsos. Nós somos fiéis, mas também somos infiéis. E é preciso ser sábio bastante para crescer na consciência da nossa identidade mais profunda, que apesar de tudo aquilo que é terreno em mim, Deus me ama, tanto quanto quando Ele olha para mim e vê tudo que há divino dentro de mim. Na essência, nós somos luz, e, no entanto, nós vivemos perdidos nas nossas próprias sombras de culpa, de preocupação, de competição, de ativismo e de perfeccionismo. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas sabe quando você acha que já deu? Que a gente poderia parar por aqui, que mais é menos? Eu só queria te desafiar uma coisa para a gente encerrar. Olhar para si a partir da sua identidade em Cristo. Não deixe que as tuas falhas, não deixe que as tuas sombras te definam. Você é pecador? Sim, também sou, mas isso não te define. Você tem falhas? Tem, mas isso não te define. O que te define é a forma como Deus te vê. E a forma como Ele te vê é como um filho e uma filha amada. Amém?